dia seguinte, quando eu entrei em contato, ela me deu a feliz notícia de que o filho tinha dormido 11 horas seguidas. Esse medo foi desaparecendo e eu consegui começar a aplicar em outras pessoas, aplicar na minha filha, no meu marido, na minha cachorra, na minha casa, fazer a proteção. A virada de chave que eu precisava na minha vida para me sentir mais segura e confiante dos meus atendimentos. Eu me senti muito mais segura, eu tenho muito mais confiança. E estou iniciando uma nova etapa da minha vida como terapeuta de Reiki. Depois que eu terminei, ele falou: o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Há muito tempo eu tenho observado o comportamento de reikianas e reikianos depois que saem dos cursos de níveis de Reiki. Esses iniciados ficam muito tempo fazendo as suas aplicações da mesma forma, sem nenhum tipo de resultado, sentindo muita insegurança e com a cabeça cheia de dúvidas. Frustrados, sem saber se estão acertando ou errando, muitos acabam até desistindo do Reiki. Acontece que os cursos de níveis ensinam muita teoria. São apostilas, páginas e mais páginas escritas, mas você esquece o principal: a prática. Reiki é prática, é energia em movimento. O Reiki no papel, naquela apostila que você ganhou, não traz qualquer resultado. Além de toda essa teoria, existe também uma busca incansável por outros níveis de Reiki. Funciona mais ou menos assim: você sai do nível 1 de Reiki e já quer ir correndo para o nível 2, porque você acha que com o nível 2 você vai entender como o Reiki funciona e as suas aplicações vão mudar. Ou então você acha que com o nível 2 você vai ter algo muito extraordinário, que vai mudar completamente as suas aplicações e a energia que sai aí das suas mãos. Mas deixa eu te contar uma coisa: as suas aplicações não vão mudar nem no nível 2, nem no nível 3, nem no nível mestre. Você não vai se sentir mais segura quando fizer outro nível de Reiki. Você não vai ter mais resultados nas suas aplicações por ter outro nível. Você não precisa de outro nível de Reiki que vai te entregar mais conteúdo teórico. Você precisa de um passo a passo claro para usar o nível que você tem para começar suas aplicações agora, hoje mesmo. E nós estamos aqui para trilharmos essa jornada do Reiki na prática juntas. Nós vamos eliminar esse sentimento de insegurança e de frustração por você não saber usar o Reiki. Boas-vindas à Semana do Reiki. Eu me chamo Josi, sou mestre de Reiki, sou professora de Reiki e sou reikiana há 14 anos. O que eu quero te mostrar nas aulas dessa semana é uma jornada mesmo. Eu quero te mostrar um método passo a passo para você seguir nas suas aplicações, para que você use hoje o nível de Reiki que você já tem para fazer as suas aplicações em você ou em outras pessoas. Qual o seu sonho para 2023? O que você deseja que o Reiki te ajude a alcançar nesse ano? Pode ser ter mais saúde, pode ser ter prosperidade financeira, pode ser, quem sabe, uma harmonia aí na sua casa, no seu relacionamento com as pessoas que você ama, enfim. A nossa semana vai te ajudar nisso, porque através das suas aplicações de Reiki que você vai aprender aqui, você vai harmonizar tudo isso na sua vida. Mas para isso, presta muita atenção, nós teremos 4 aulas marcadas e elas são uma sequência. Você precisa assistir todas essas 4 aulas. Não adianta assistir essa aqui, que é a aula número 1, e depois não assistir as outras, combinado? Essa é uma jornada para você que está realmente comprometida em 2023 a trilhar o caminho que vai te levar aos resultados nas suas aplicações de Reiki. Mas eu preciso ser muito sincera, porque eu posso te mostrar como fazer isso, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso ter a dedicação por você. O meu compromisso é te entregar o melhor conteúdo nessa semana. E o seu compromisso é estar comigo até o final dessa semana. Porque somente as pessoas que estiverem realmente comprometidas terão resultados com o Reiki.
joia? Mas agora eu quero que você me responda a uma coisa bem simples. Quais são as suas desculpas? Sim, as suas desculpas que você está usando aí para não aplicar reiki. Por acaso você não tem tempo? Ou você tem dúvidas? Ou você não tem um nível tal? Ou você trava? Ou você se sente insegura? E se eu te disser que eu sou assim como você, eu também não tenho tempo sobrando no meu dia e vamos ser bem sinceras, quem tem tempo sobrando hoje em dia, não é mesmo? A minha cabeça também já foi cheia de dúvidas e inseguranças para praticar o reiki. E eu também já fui nível 1 um dia, eu também já paralisei de tanto medo de errar nas minhas aplicações. Porém, quando eu entendi como o reiki funciona mesmo na prática, eu descobri como é gostoso fazer as aplicações de uma forma simples e rápida, livre de mitos e de coisas sem sentidos que não dão resultados. Hoje eu ajudo reikianas e reikianos do Brasil e de mais de 22 outros países, mas a minha jornada no reiki não foi construída do dia para a noite. Hoje eu só ensino reiki porque lá atrás eu tive muitas dificuldades, elas foram um incentivo para eu aprender na marra mesmo como que o reiki funciona. Hoje eu aplico o reiki todos os dias em mim e eu aplico com muita frequência em outras pessoas. Hoje o reiki faz parte da minha vida e da minha rotina. E tudo que eu aprendi para mudar aquele cenário de dúvidas e de inseguranças que eu tinha lá no começo, eu não aprendi em cursos de níveis, em livros ou em apostilas. Tudo que eu aprendi foi com a mão na massa mesmo, ao longo desses 14, quase 15 anos, errando muito e rompendo muitos medos e inseguranças para descobrir a melhor maneira de aplicar essa energia maravilhosa. E durante esses meus 14 anos eu já ajudei desde iniciantes mesmo, aquelas pessoas com o nível 1 e sem qualquer experiência prática, até mestres bem experientes com mais de 20 anos de iniciação e com bastante experiência na prática do reiki. Mas a reclamação é a mesma em todo lugar e em todo perfil de reikianas e reikianos. Cursos de níveis são muito complicados, são cheios de regras e não ensinam a prática, mão na massa mesmo. As pessoas têm uma insegurança muito grande na hora de aplicar. Os iniciados têm vontade de ajudar as pessoas que amam, mas têm uma trava imensa para começar. Sentem medo de errar, medo de prejudicar as outras pessoas, não sabem um passo a passo correto para suas aplicações. Falta tempo para fazer as aplicações, falta de apoio dos mestres para ajudar nas dúvidas e inseguranças e até uma vontade de trabalhar com o reiki, de usar o reiki como profissão. Mas as pessoas não sabem como fazer isso e têm medo de não ter clientes e de não saber fazer as suas aplicações. Mas uma coisa eu posso te garantir, o mundo está doente, as pessoas estão doentes e quem aprender a aplicar reiki agora vai conseguir se ajudar em primeiro lugar, mas também ajudar as pessoas que mais precisam hoje. Você já olhou aí para as pessoas ao seu redor? Você tem olhado para as pessoas que você ama? Para aquelas pessoas que estão aí dentro da sua casa? Como que estão essas pessoas? Tá todo mundo bem, saudável, feliz, com bons relacionamentos, vivendo em harmonia ou não? Essas pessoas estão doentes, tristes, infelizes e muitas vezes não vendo saída, vivendo uma vida sem qualquer sentido. Você já viu como estão as filas dos consultórios médicos? Tenta marcar uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, por exemplo. As filas estão lotadas e não tem vaga para os próximos meses. As pessoas estão doentes fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Eu fiquei impressionada com as notícias que eu vou te mostrar agora. Nunca antes as pessoas estiveram tão mal emocionalmente e mentalmente como elas estão nos dias de hoje. Olha só. Mas sabe o que acontece na prática? Você desperdiça o reiki diariamente. Você escolhe quando tem uma dor de cabeça, por exemplo, correr
para tomar o remédio e até esquece que poderia usar o reiki para te ajudar. E olha que aqui eu falei só de uma dor de cabeça, que é uma coisa muito simples e que todo mundo tem em algum momento da vida. Mas e todo o resto? E a harmonia nos relacionamentos amorosos e familiares? E aqueles problemas financeiros, aquela vida que não vai para frente? E as doenças e as dores, enfim. Quantas vezes você sofreu e não usou o reiki para te ajudar? Quantas vezes alguém que você ama, como seu filho, por exemplo, sentiu uma dor e você não sabia como usar o reiki para aliviar a dor do seu filho? Quantas vezes você esperou que outras pessoas cuidassem de você, outras coisas cuidassem de você, como um remédio, por exemplo, e esqueceu que o reiki é um alívio para qualquer situação e que ele está aí nas suas mãos? Mas você precisa saber que no meio desse caos que o mundo e que as pessoas, e muitas vezes até você, está vivendo em busca de saúde mental, emocional, enfim, muitas pessoas já procuram técnicas para ajudar a equilibrar as suas energias e para cuidar das dores na alma, que vão muito além dos remédios. Essas pessoas buscam todos os dias alguém que traga algum conforto para elas e que ajudem elas a pararem de sofrer. Por isso, presta muita atenção, aumentou em 60% a procura por terapias complementares, integrativas e holísticas durante o último ano, olha só. E o reiki está dentro dessas terapias mais procuradas, mas quando essas pessoas que precisam de ajuda procuram esses terapeutas, não encontram profissionais de reiki preparados para atender. Não existem profissionais suficientes no mercado para atender toda essa demanda. E os profissionais que existem não sabem levar resultados para os seus clientes. E pensa comigo, se reikianas e reikianos já têm dúvidas e inseguranças em fazer uma autoaplicação, por exemplo, em aplicar em alguém da família, imagina só como seria aplicar em um completo desconhecido. Os iniciados não sabem fazer uma aplicação para ansiedade, por exemplo, que é uma coisa extremamente comum nos dias de hoje. Deixa eu te contar que eu recebo nas minhas redes sociais semanalmente dezenas de pedidos de pessoas que querem fazer uma aplicação de reiki comigo, mas a minha agenda está fechada para novos atendimentos e eu não tenho como cuidar dessas pessoas. Ou seja, tem sim muita gente precisando de reiki agora e muita gente procurando por alguém que aplique reiki. Você percebeu que a sua insegurança e as suas dúvidas no reiki estão te impedindo de ajudar as pessoas que você mais ama? De ajudar alguém que está sofrendo aí dentro da sua casa? Essa insegurança está te impedindo de você se ajudar em primeiro lugar. Nós começamos mais um ano e você ainda não aprendeu como usar o reiki. Eu não sei se você percebeu, mas o tempo tá voando e você tá vendo a vida passar e as dores ficarem. Tá na hora de usar essa energia, tá na hora de você trilhar essa jornada que vai te levar ao passo a passo das suas aplicações de reiki. Chegou a hora de você aprender as aplicações de reiki que de fato dão resultados e ajudam as pessoas a pararem de sofrer. E o lema da nossa aula de hoje é: eu vou me libertar. Você vai se libertar da insegurança de aplicar reiki, você vai se libertar das suas dúvidas e você vai se libertar de qualquer crença de que você não é capaz. Mas para isso, você precisa entender os padrões que te travam, que te mantêm sem resultados e quais os passos para você trilhar essa jornada para se sentir segura em qualquer aplicação de reiki. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda tem dúvidas de que o reiki pode te ajudar? Você nunca viu nenhuma pessoa tendo nenhum resultado com o reiki ou você tem a plena certeza de que o reiki pode ajudar as pessoas? Se você sabe que o reiki é fundamental para o equilíbrio da saúde física, emocional e mental das pessoas,
por que você ainda não está aplicando? E se você está aplicando o reiki, por que você ainda não tem os resultados que você deseja? Será que é porque você é menos capaz que as outras pessoas? Será que o reiki não é para você? Será que é para você desistir do reiki? Olha só, chegou a hora de você deixar essa insegurança e as suas dúvidas para trás. Não aceita mais isso na sua vida. O reiki não pode ser estressante ou um fardo. O reiki é para você. Essa energia está te esperando e você não pode mais desperdiçar ela. Você precisa agora assumir o controle da sua vida. Combinado? Eu vou te ajudar nisso. Então, o que nós temos na nossa mão agora é uma imensa oportunidade de aproveitar essa energia maravilhosa. E quem estiver preparada agora para fazer as aplicações de reiki vai pegar todo esse crescimento das terapias holísticas que eu te mostrei agora há pouco e vai usar a seu favor, para se ajudar em primeiro lugar, para ajudar quem você ama e até trabalhar com o reiki se você quiser, tendo uma renda extra ou até mesmo uma renda principal com as suas aplicações. Olha aí na sua cidade ou na sua região, eu tenho certeza que não existem 5 pessoas que realmente são uma referência no reiki, que são ótimas terapeutas. Então, se você tiver foco e comprometimento, você vai se destacar. Eu tenho certeza que lá na frente, no final desse ano, quem não aproveitar a oportunidade agora vai falar: eu deveria ter começado lá atrás em janeiro. O grande problema é que você continua fazendo as suas aplicações de reiki da mesma forma, ou você nem faz porque você não sabe como conduzir as suas aplicações. Ou você continua nessa fase de paralisação, de ficar presa às regras e imposições que te ensinaram e te paralisaram, ou você agarra essa oportunidade de seguir essa jornada comigo para saber exatamente como aplicar reiki em qualquer caso, em qualquer situação. E foi pensando em te mostrar o caminho das aplicações de reiki que eu criei o meu método de reiki, que está dentro do meu treinamento Descomplicando Reiki, que é para todos os níveis, onde eu compilei tudo o que eu aprendi na prática durante esses 14 anos. E hoje eu ensino e acompanho os meus alunos tendo transformações incríveis nas aplicações deles. Você não encontrou o reiki por acaso. Você não está me vendo agora aqui por acaso. Se você está aqui, é porque o reiki é um propósito para você. Talvez você não tenha percebido isso, mas sim, ele é um propósito na sua vida. Mas como que faz, Mestre Josi, para agarrar essa oportunidade e viver esse propósito? É isso que eu vou te mostrar nas aulas da nossa Semana do Reiki. Na aula de hoje, eu vou te mostrar os principais erros que fazem com que você não consiga aplicar o reiki ou que você não tenha resultados realmente bons. Nós vamos ainda conversar sobre o ciclo MIPA e você vai ver como esse ciclo é capaz de mudar completamente as suas aplicações. E tudo isso você vai ver nessa aula de hoje. Já na aula 2, que será na quarta-feira, você vai mergulhar em tudo o que você sente durante a prática do reiki. Me diz uma coisa, você já sentiu alguma coisa diferente aí nas suas mãos enquanto você aplica reiki? Você já viu cores em algum momento que você estava aplicando reiki? Muita gente sente pouca coisa nas mãos, outras pessoas não sentem nada, mas a maioria sente alguma coisa, mas não sabem interpretar aquilo que sentem. Não entendem o significado de sentir tudo isso. Por isso, você não pode perder a próxima aula, que será prática, mão na massa mesmo, e nela nós vamos falar sobre esse sentir do reiki nas mãos e em outras formas de sentir também. Quem me conhece sabe que eu formei milhares de alunos usando essa metodologia que eu vou te ensinar na nossa aula 2. É uma aula bem prática e com PDF no final. Já a nossa aula 3 será na sexta-feira e essa é a aula que eu mais me orgulho. Eu vou te contar algo que eu nunca contei sobre o reiki, na prática mesmo. E se você seguir o que eu vou te contar nessa aula 3, é impossível as suas aplicações de reiki não darem certo. Impossível mesmo, eu te garanto. É nessa aula 3 que eu vou falar sobre os chakras dos pés.
chakras das mãos, chakras principais e também os símbolos do reiki. Então anota aí que você não pode perder a aula 3, que será na sexta-feira, ok? E olha só, eu vou te entregar esses segredos das aplicações na aula 3 e você vai ter duas opções. Ou seguir sozinha, ou seguir comigo, se inscrevendo no meu treinamento Descomplicando Reiki, que eu vou abrir uma turma na semana que vem. Esse é um treinamento fechado, mas que eu vou trazer mais informações no decorrer das nossas aulas, então você pode ficar tranquila. Então, na nossa aula 3, eu vou mostrar para você o caminho para você começar as suas aplicações, aplicar em você, aplicar em pessoas próximas ou até trabalhar com Reiki, se esse for o seu desejo. E para fechar a nossa semana, nós temos a nossa aula 4, que é a nossa aula de encerramento e que será na próxima segunda-feira. Você vai percorrer o caminho do Reiki, colocando essa energia maravilhosa para circular. E nós vamos caminhar lado a lado, eu vou segurar na sua mão para que você tenha os mesmos resultados que eu tenho nas minhas aplicações. Você vai ter uma grande surpresa na aula 4, o nosso encontro de encerramento. Então, olha só, recapitulando, a aula 1 é essa de hoje, a aula 2 vai ao ar na quarta-feira, a aula 3 vai ao ar na sexta-feira e a aula 4 vai ao ar na próxima segunda-feira. Elas são sempre liberadas às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Mas vamos lá, agora eu quero te contar como que eu cheguei até aqui. Eu quero que você conheça um pouquinho da minha história. Hoje eu me sinto 100% segura nas minhas aplicações e eu tenho alunas no mundo inteiro, mas nem sempre foi assim. Lá atrás eu tinha desconfiança se eu estava fazendo as aplicações de Reiki corretamente, porque eu não tinha um método passo a passo para seguir. Eu não sabia se eu estava indo pelo caminho certo. Eu fui iniciada no Reiki pela primeira vez em 2008. Aquela foi uma época em que o Reiki era completamente desconhecido. Ninguém tinha ouvido falar no Reiki, muito menos eu. Naquela época era tudo escondido e muito complicado. Eu digo que o Reiki era quase como uma prática sigilosa, porque nada do que a gente aprendia na sala de aula podia ser falado fora do curso. Era tudo segredo e, além disso, tinham muitas regras e procedimentos que não faziam qualquer sentido. E a internet naquela época era muito diferente dos dias de hoje, não tinha nenhuma informação disponível para pesquisar. Era tudo guardado a 7 chaves mesmo, ou seja, não tinha onde pesquisar informações sobre o Reiki. Eu confesso que seria um sonho se lá atrás eu tivesse acesso a aulas como essa que você está tendo hoje. E o que acontece? Eu caí de gaiato mesmo no curso de Reiki, porque na época eu fazia um curso técnico em massoterapia, em terapias complementares. E foi lá nesse curso que eu fui apresentada ao Reiki, mas eu não tinha noção nenhuma do que era. Porém, nada por acaso, eu estou aqui hoje compartilhando com você tudo aquilo que eu aprendi sobre essa energia maravilhosa. Mas naquela época eu aprendi muitos mitos. Por exemplo, não podia fazer as aplicações com roupas pretas ou com roupas escuras. Não podia usar nenhum tipo de acessório, brincos, colares durante as aplicações. Não podia cruzar os braços durante as aplicações. Tinha que seguir uma ordem de posição das mãos sempre igual. E eu fui apresentada a um mundo cheio de amarras, termos e coisas muito difíceis. Eu quero te adiantar que tudo isso que eu acabei de falar são mitos, tá? Eu testei em mim, em outras pessoas durante esses 14 anos e eu posso te garantir que a energia Reiki é tão linda e tão incrível que não é uma cor de roupa, um acessório ou um braço cruzado que vai eliminar ou bloquear o Reiki. Mas beleza, depois de iniciada, lá fui eu para as práticas de autoaplicação e foi aí que a tortura começou. Porque não foi nada fácil pegar todas aquelas regras aprendidas na sala de aula e colocar na minha rotina. Me falaram que eu tinha que fazer aqueles 21 dias de autoaplicação bem cedo, como a primeira atividade do meu dia. O problema é que eu trabalhava e estudava. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e eu voltava às 11 horas da noite. Agora imagina aí como que era acordar ainda mais cedo
para poder aplicar reiki. Era quase impossível. Mas lá fui eu praticar exatamente como tinham me ensinado. Já foi horrível ter que acordar 1 hora mais cedo na minha rotina para fazer as autoaplicações, mas isso não foi o pior, porque eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se eu estava fazendo a sequência de posição das mãos corretamente, eu não sabia usar o símbolo Chokurei, eu cochilava no meio da aplicação, aí eu acordava assustada, eu não sabia nem em qual ponto eu tinha parado, se eu tinha que recomeçar a aplicação, se eu tinha que continuar do lugar onde eu parei, enfim. Eu comecei a achar o reiki chato e muito complicado. Mas o mais frustrante é que eu não via grandes resultados. Eu aplicava e parece que nada mudava. Além disso, teve as milhares de dúvidas sobre aquilo que eu sentia. Na verdade, eu vou ser sincera, eu não sabia identificar quando o reiki estava fluindo mesmo através das minhas mãos. Eu começava e terminava as aplicações da mesma forma. Era como se nada tivesse acontecido, como se o reiki não funcionasse, porque eu não sentia nenhuma diferença nas minhas mãos. Além de tudo isso, era muito difícil ficar aplicando reiki por um tempão todos os dias em cada um daqueles pontos que eu tinha aprendido. E aí, o reiki, que era para ser uma coisa boa, que era para ser um momento prazeroso, se tornou um fardo. Eu fazia só por obrigação. Eu realmente achei que o reiki não era para mim. Era tudo muito difícil, complicado, cheio de regras. Eu terminava as minhas aplicações me sentindo chateada e muito culpada por eu não estar fazendo as aplicações direito. Eu pensei até em desistir, porque eu achava que o problema era eu. Eu via várias reikianas usando a energia, mas comigo parecia que era tudo muito difícil e muito mais complicado. E teve ainda as experiências terríveis tentando aplicar reiki em outras pessoas. Se já era difícil aplicar em mim, nos outros era 100 vezes pior. Eu demorei um bocado para aplicar reiki em outras pessoas, porque eu sentia muita insegurança, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e eu tinha medo de prejudicar as pessoas. Depois dessas experiências traumáticas das minhas primeiras aplicações, eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia passar por aquela situação de aflição. Eu decidi que eu não ia ficar sofrendo para aplicar reiki, porque o efeito era o contrário. Ao invés do reiki ser uma coisa boa, eu não saía bem das aplicações, porque eu me sentia muito insegura e culpada. Mas eu queria entender como que o reiki funcionava de verdade. E isso eu sabia que eu só aprenderia na prática mesmo. E questionadora e determinada que eu sou, eu fiz um compromisso comigo de me aplicar reiki todos os dias até eu entender realmente o que era verdade e o que era necessário em tudo aquilo que eu tinha aprendido, o que era obrigatório e o que eu precisava fazer para o reiki funcionar comigo, mas de uma forma leve e para que eu sentisse ele fluindo através das minhas mãos e para que eu tivesse os resultados que eu queria. Desde aquela época eu também já queria ajudar outras pessoas, porque eu não queria que elas passassem por aquele terrível pesadelo que eu tinha passado no começo das minhas aplicações. Eu ficava imaginando o quanto as outras pessoas sofriam e não tinham ninguém com quem contar. Na época eu conversei com algumas reikianas e várias delas passavam exatamente pela mesma coisa que eu. Elas tinham as mesmas dúvidas e dificuldades. Elas também achavam que tinha algo de errado com elas. E foi então que eu vi que esse tipo de coisa era um problema crônico de quem era iniciado no reiki. E não importava se a pessoa era iniciada há pouco ou há muito tempo. Eu encontrei lá atrás várias reikianas e reikianos que estavam em momentos diferentes no reiki e todos passavam pela mesma coisa que eu. Foi então que eu resolvi enfiar a cara nos estudos e aprender tudo que eu podia sobre o reiki. Eu fiz até cursos internacionais, já que no Brasil eu não encontrava as respostas que eu procurava. Eu me dedicava na prática sempre que eu podia. Autoaplicação, comecei a aplicar em pessoas próximas, em animais, em plantas, comecei a aplicar nos objetos, aplicar nos ambientes, porque eu queria fazer todos os testes e alternativas possíveis. E eu descobri que aplicar reiki era um desafio gigante para a maioria dos iniciados, inclusive para aquelas pessoas que eram bem experientes,
Porque não era só seguir uma quantidade de lugares para posicionar as mãos e fazer tudo igual, porque isso a gente aprendia nos cursos de níveis. A grande dificuldade era fazer as aplicações darem resultado mesmo, era entender se o reiki estava funcionando, saber conduzir uma aplicação corretamente. E para mim, vou ser bem franca, só depois de passar muitos anos estudando e aplicando é que começou a ficar mais fácil de fazer as minhas aplicações e ter resultados concretos, como o alívio de uma dor, por exemplo. Mas aí eu pensava, e quem não teve toda aquela experiência e o tempo de estudos que eu tive? E quem não tinha condições de fazer a dezena de cursos que eu fiz, inclusive em outros idiomas? Chegou um tempo em que o meu problema não era entender como o reiki funcionava, porque isso eu via acontecendo na prática comigo. O problema era descobrir como fazer com que a maior quantidade de pessoas que eram iniciadas e que tinham interesse pudessem replicar um método capaz de trazer resultados nas suas aplicações e também para entenderem o passo a passo do reiki de uma forma muito clara e simples. E isso sem precisar fazer não sei quantos níveis de reiki, sem precisar ficar horas e horas estudando e muito menos sem ficar um tempão aplicando. E foi então que eu passei 2 anos desenvolvendo um método que pudesse ser replicado pela maior quantidade de pessoas já iniciadas no reiki, independente do nível. Basicamente o que eu fiz foi criar um método que te dá mais segurança na hora de fazer as suas aplicações e que é rápido e fácil de aprender. Um método que você executa e as suas aplicações dão certo. Um método em que você pode usar no nível de reiki que você tem hoje para aplicar em você e em outras pessoas. É esse método maravilhoso que eu quero te ensinar nessa série de vídeos. Afinal, eu vejo até hoje, diariamente, centenas de reikianas e reikianos com os mesmos medos e dúvidas que eu tinha lá em 2008. Então, chega de perrengue nas suas aplicações de reiki, chegou a hora de colocar essa energia para circular. Vamos lá? Deixa eu te mostrar quais são os principais erros que reikianas e reikianos cometem nas suas aplicações de reiki. São 5 erros que eu vou te falar agora. Olha só. Erro número 1, falta exclusividade nas suas aplicações. Ou seja, você aprendeu como aplicar reiki no curso de nível que você fez e você usa até hoje o mesmo tipo de aplicação, independente do objetivo. Porque o objetivo da aplicação pode ser aliviar uma dor, por exemplo. Pode ser uma limpeza energética, pode ser um equilíbrio energético, enfim. Mas aí você aplica reiki da mesma forma para todos os casos e para todos os objetivos, mas você quer ter resultados diferentes em cada uma das suas aplicações. Outra coisa, você não aplica na quantidade necessária, ou seja, 2, 3, 5 aplicações, isso também vai variar conforme o objetivo da aplicação. Não há uma regra geral de que para dor de cabeça são 2 aplicações e o problema está resolvido, entende? Mais uma questão, você não usa o tempo necessário para que o reiki faça efeito, ou seja, não é por 1 hora ou por 10 minutos que você tem que ficar fazendo uma aplicação, o tempo de cada aplicação varia. Mas tudo isso que eu falei aqui faz parte apenas do erro número 1, que é a falta de exclusividade nas suas aplicações. Aqui entram pontos de aplicação para cada caso, entram o tempo de aplicação e a quantidade de aplicações. Mas esse é só o erro número 1. Vamos ao erro número 2. Falta direcionamento. Você ouve muitas pessoas falando o que fazer no reiki, mas ninguém te explica como fazer. Ninguém te explica o porquê aquilo precisa ser feito. Não faltam informações por aí sobre o reiki, mas é tudo bagunçado. Uns dizem que uma coisa pode, outros dizem que outra coisa não pode. Esse excesso de informações te paralisa. Vamos ao erro número 3? Falta metodologia.
Talvez você tenha várias informações sobre o Reiki, talvez você tenha estudado bastante, mas o que te falta é um método claro, um passo a passo mesmo, que te mostre como fazer as aplicações com segurança, porque sem método as dúvidas vão surgir e você não vai saber como agir em cada aplicação diferente que aparecer para você fazer. Já o erro número 4 é a falta de foco. Cada hora você tenta aplicar Reiki de um jeito, você não tem comprometimento com as suas aplicações, você aplica hoje, aí fica 15 dias sem aplicar, aí aplica novamente, depois passa um mês sem aplicar e por aí vai. E o último erro, que é o erro número 5, falta consistência. Você desiste rápido demais. Mas olha só, me conta, qual dessas faltas, desses erros que mais te incomoda hoje? É a falta de exclusividade nas suas aplicações? Ou de repente é a falta de direcionamento? Talvez seja a falta de metodologia, ou a falta de foco, ou então a falta de consistência. Todas essas faltas, ou seja, esses erros são bem comuns e geram sentimentos em você. Aquela sensação de incapacidade, vendo várias pessoas aplicando o Reiki e você não, você aí parada. A sensação de comparação, se sentindo inferior aos outros. A ansiedade, querendo colocar o Reiki em prática e ainda tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, da casa e com vários outros compromissos. E a paralisação, que é aquela sensação de não sair do lugar, você não evolui nas suas aplicações. Por isso a semana do Reiki é para você que não espera que um milagre caia do céu. Você que está realmente disposta a executar e fazer diferente. Você que quer colocar o Reiki na prática, mas que cansou de travar uma guerra com você durante as suas aplicações. Você vem comigo? Então vamos seguir. Eu quero te mostrar agora o ciclo da frustração, porque esse é um sentimento muito pesado, mas ele é bastante comum. Afinal, você fez um curso de nível de Reiki, você fez a iniciação, mas você está cheia de dúvidas e inseguranças. Você poderia aproveitar muito mais essa energia, mas você não consegue. E qual é o sentimento que isso causa? A frustração. Olha aqui na tela esse ciclo. Eu chamo esse de o ciclo da frustração e você vai analisar onde que você se encontra nele. Vamos lá? A primeira parte é a empolgação. Aqui você acabou de fazer um curso de nível, você passou pela iniciação e está super cheia de vontade de aplicar Reiki em você, de aplicar Reiki em outras pessoas e, se possível, sair distribuindo a energia por aí, né? E a gente quer compartilhar essa energia boa com todo mundo. Quando uma coisa é maravilhosa, a gente quer gritar pro mundo que essa coisa é boa, a gente quer anunciar pro mundo todo, mas aqui é só o começo. A próxima etapa é o aprendizado. Então, passada essa empolgação inicial, vem a fase de aprender sobre o Reiki e entender como ele funciona. Aqui nessa etapa é onde as coisas começam a mudar. Por quê? São muitas coisas novas, é uma imensidão de posições, símbolos, jeitos de aplicar, como iniciar, como finalizar, uma série de informações que você tem que estudar e praticar. Já a próxima etapa são as dúvidas e inseguranças. Você já fez o curso, você já iniciou, você já estudou, mas aí você vai para a prática e é lá que o bicho pega. Porque o Reiki é prática, é mão na massa mesmo. E é nessa fase aqui onde chegam as dúvidas, os medos e as inseguranças. Você coloca tudo que você aprendeu na teoria em prática, mas as aplicações não dão certo. Você não sabe como conduzir corretamente as suas aplicações. Depois disso, você acaba indo para a fase de paralisação. Afinal, você não tem tempo, você não se sente segura, você não vê resultados e simplesmente paralisa. Joga toda essa energia linda fora que você teve acesso e para. Para fechar, você chega na frustração, que é olhar para trás e sentir que você não foi capaz. Que todo mundo usa o Reiki menos você. E que você não sabe como colher os frutos dessa prática maravilhosa. E vamos ser sinceras, é horrível se sentir assim, não é mesmo?
Mas tá bom, mestre Josi, como que eu faço para me libertar de tudo isso? Você vai se libertar desse ciclo da frustração com as aulas da Semana do Reiki. E para te ajudar, eu criei o método MIPA. É um ciclo que todos os níveis devem concluir. Nível 1 de Reiki, nível 2, nível 3 e nível mestre. Então, olha só, não importa qual o seu nível hoje. Quem é nível 1 pode concluir, pode e deve, né? Concluir esse ciclo, assim como quem é nível 2, quem é nível 3 e quem é nível mestre. E falando sobre níveis, eu vejo muitas reikianas e reikianos totalmente apegados aos níveis, achando que precisam de tal nível para entenderem a prática e se sentirem seguras durante as aplicações. Gente, não sejam acumuladores de níveis. Quanto mais você ficar focado em ir para outro nível, menos você foca no que realmente importa, que é a prática. Eu vou te falar uma verdade muito dura. Não é determinado nível de Reiki que vai dar segurança na prática. Não é quando você se tornar mestre, por exemplo, que a sua insegurança vai embora. Sabe o que acontece? Diariamente chegam nas minhas redes sociais mestres que não sabem aplicar Reiki, que têm medo e que não aplicam em ninguém por insegurança. E sabe por que isso acontece? Porque é na prática que o Reiki dá resultados, é na prática que ele funciona e é na prática que você aprende. Então, mais vale você ser nível 1 e aplicar Reiki diariamente do que você ser um mestre e não praticar. Porém, nos cursos de níveis te dão uma apostila, algumas horas de aula, dizem que logo você precisa ir para outro nível de Reiki e te dão boa sorte. E aí, nós temos uma era de iniciados totalmente perdidos, cheios de níveis, apostilas e frustrações. Afinal, fazem vários níveis e reciclagens e nada disso resolve o problema da insegurança e das dúvidas na hora da prática. Mas com o ciclo MIPA, você vai usar o nível que você tem hoje para aplicar em você e em outras pessoas. Dá uma olhada aqui no nosso ciclo MIPA. A letra M é a estação mente. Aqui entra a concentração, que é fundamental para os demais ciclos que estão por vir. A letra I é a estação intuição. Um dos itens mais importantes no Reiki é a sua sensibilidade e intuição. Então essa é uma estação que você precisa dominar. Já a letra P é a estação passos. Tão importante quanto sentir o Reiki é saber usar ele e todos os passos que dão resultados. Aqui entram as posições de aplicação, uso dos símbolos, tempo de aplicação e mais um tanto de coisas que entram dentro dessa estação. E a letra A é a estação aplicação. Aprendendo e praticando todos os ciclos anteriores, você precisa continuar, seguir mesmo para ter os resultados que você almeja usando o Reiki. Nós vamos falar sobre todo esse ciclo durante a nossa semana, mas hoje é o dia de nós falarmos sobre a primeira estação, que é o M de mente. Me diz uma coisa, quando você deita para dormir, você consegue fechar os olhos e já pegar no sono imediatamente? Ou a sua cabeça fica cheia de pensamentos e você leva um tempo até que o sono venha? Outra coisa, se eu te disser agora, não pensa em uma maçã vermelha, não é para pensar agora em uma maçã vermelha. Você conseguiria não pensar? Ou imediatamente quando eu falei já veio na sua cabeça uma maçã vermelha? Olha só, a nossa mente não para. O tempo inteiro ela está cheia de pensamentos circulando e circulando. O que acontece? Quando você decide fazer uma aplicação de Reiki, que pode ser autoaplicação ou aplicação em outras pessoas, a sua mente, a sua cabeça, ela vai continuar funcionando cheia de pensamentos. Na prática, sabe o que acontece? Você posiciona as suas mãos e tenta se concentrar, mas logo vem algum pensamento na sua mente que te leva, e aí você fica presa nesse pensamento, e quando você se dá conta, você já perdeu o foco da sua aplicação de Reiki. E tem problema, mestre, esses pensamentos ficarem tão ativos durante o Reiki?
Veja, os seus pensamentos, eles não vão deixar a energia Reiki ruim. Você pode estar pensando em algo terrível durante o Reiki, que nada do que está nos seus pensamentos vai sair junto com o Reiki através das suas mãos. Então não se preocupe com isso. Assim como não vai fluir menos energia através das suas mãos se você estiver pensando em coisas aleatórias. Mas, se você não consegue se concentrar por alguns instantes durante a prática do Reiki, algumas etapas das suas aplicações vão ser mais difíceis. Olha só, é completamente diferente você estar aqui, ó, com as mãos posicionadas, concentrada, percebendo a energia e se percebendo também, ou mãos aqui, percebendo a energia do outro, percebendo o outro em concentração, do que estar com as mãos posicionadas, mas os pensamentos estarem longe, lá nos boletos para pagar, que você tem que fazer uma lista de supermercado, que amanhã você tem um compromisso, enfim. Esses pensamentos aleatórios, eles tiram totalmente o seu foco do Reiki. E isso torna a sua experiência com o Reiki mais simples e menos perceptiva. Tem muitas pessoas que não têm muita sensibilidade nas mãos durante o Reiki. E isso tem uma ligação direta com essa concentração. Assim como tem dias que você pode sentir as suas mãos pegando fogo, as suas mãos muito quentes mesmo. Em outros dias você pode ter bastante dificuldade de sentir qualquer coisa. Mas você sabe por que isso acontece? Porque a sua concentração influencia a sua sensibilidade no Reiki. Ou seja, quanto mais você se concentrar, mais você vai sentir. Se as suas mãos ficam posicionadas para aplicar Reiki, mas a sua cabeça fica no mundo da lua, você vai sentir menos. Agora vamos ser sinceras. É fácil manter o controle da sua mente durante o Reiki? Eu sei que não é, porque eu já tive muita dificuldade para me manter concentrada, né? Mas para isso, para que você consiga, você precisa de um método e de treino. E eu quero fazer um exercício aqui agora com você, porque nós vamos praticar, né? Porque você precisa se preparar, porque a nossa aula 2 da próxima quarta-feira vai ser uma aula prática. Então nós já vamos fazer esse exercício hoje aqui, juntos, para que você esteja 100% pronta para a nossa próxima aula. Vamos lá? Então, ó, do lugar aí onde você está, é um exercício simples, você apenas vai fechar os seus olhos e seguir as minhas orientações. Bora? Então vamos lá? Ó, já me encostei aqui para ficar confortável. Você vai deixar os seus braços descansando, vai ficar numa posição que você esteja se sentindo bem, sentada, deitada. Mas eu te convido a fechar os seus olhos e eu vou te conduzir nesse exercício de concentração. Não há nada de difícil ou de complicado, você apenas vai seguir os meus comandos, aquilo que eu pedi para você fazer, você vai fazer. São itens muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Vamos lá? De olhos fechados, vai acalmando os seus pensamentos, vai acalmando as suas emoções, sente todo o seu corpo. Presta atenção em você agora. Agora é um momento em que você não consegue resolver os seus problemas, você não consegue resolver a sua vida, então esteja focada 100% em você. Nós vamos pegar esse foco, essa observação e nós vamos colocar na nossa respiração. Então, como que funciona? Você vai continuar respirando normalmente e você vai apenas observar como que está a sua respiração. A sua respiração está devagar ou está acelerada? Observa. Observa o ar que entra pelo seu nariz e o ar que sai pelo seu nariz. É a mesma temperatura do ar? Quando entra, o ar é mais gelado ou é mais quentinho? Quando sai, o ar é mais gelado ou é mais quentinho? Observa. Observa o movimento que o seu corpo faz enquanto você respira. Então, o movimento do seu tórax, o movimento do seu abdômen. Observa o seu corpo enquanto você respira.
agora que você já está mais concentrado, mais relaxada, eu te convido para ouvir a sua voz interior. Existe alguma coisa em você que está te incomodando agora? Vamos pegar falando do seu corpo. Você tem alguma dor agora, nesse momento? Alguma parte do seu corpo dói? Observa aí, se você está sentindo alguma dor. Ou de repente não é uma dor, mas um desconforto. Tem algum ponto do seu corpo que está com desconforto agora? Se observa. Não é para emitir nenhum julgamento, não é para você pensar o que você vai fazer com essa dor, com esse desconforto. Você apenas vai observar. Se você tem uma dor ou um desconforto, observa qual é esse local, né? Sinta, foque nesse local. Se você não tem nenhuma dor ou desconforto, tá tudo bem. Observa suas emoções. Tem alguma emoção que está mais presente agora? De repente uma tristeza, alguma aflição, sentimento de ansiedade, alguma preocupação? Tem alguma emoção mais presente agora? Se tem, qual é essa sensação que essa emoção traz? É um friozinho na barriga? É um desconforto de repente no coração, na garganta, aquele nó na garganta? Observa se essa emoção traz junto com ela alguma sensação física. Agora você vai observar os seus pensamentos. Tem alguma coisa que você está pensando agora ou você conseguiu realmente se concentrar no momento presente? Se você está pensando em alguma coisa agora, que coisa é essa? Observa, né? Por que você está pensando nisso? Observa qual é o pensamento que tem na sua mente agora, se você está pensando em alguma coisa ou não. Perfeito, você já se observou, você já observou o seu corpo, as suas emoções, a sua mente. Agora você vai observar as suas mãos. Você vai virar as suas palmas das mãos para cima, na posição em que você está. Você apenas vai deixar as palmas das mãos para cima, tá? Do lugar onde você está, você não precisa mudar nenhuma posição do seu corpo, exceto as suas mãos. Se você já está com as palmas das mãos para cima, ótimo, permaneça assim. Se elas estão viradas para baixo, você vai virá-las para cima. Eu te convido agora a observar a sua mão direita. Como que está a sua mão direita? Foca exclusivamente na sua mão direita. O que você está sentindo na sua mão direita agora? Observa a palma da mão, observa os seus dedos. Eu vou ficar uns instantes em silêncio para que você fique observando exclusivamente o que você está sentindo na sua mão direita agora. Agora nós vamos trocar. Você vai observar a sua mão esquerda. Então observa o mesmo exercício de observação que você fez com a mão direita, você vai fazer com a mão esquerda. O que você está sentindo na sua mão esquerda? Na palma da mão, nos dedos. Compare o que você sentia na mão direita é diferente do que o que você sente na mão esquerda. Fique focada na sua mão esquerda. Vou ficar em silêncio para você se concentrar. Agora você vai abrir os seus olhos, você vai repetir esse movimento que eu vou fazer aqui, ó. Vai entrelaçar os seus dedos, uma posição simples de oração.
dedos entrelaçados. Se quiser apoiar os seus cotovelos, pode, senão pode deixar eles suspensos, tá? Nessa posição aqui, não precisa forçar uma mão na outra, fica numa posição confortável e você vai novamente observar as suas mãos. O que você sente nas suas mãos? Você consegue diferenciar o que você sente na mão direita, daquilo que você sente da mão esquerda, ou virou tudo uma sensação só? Se observe. Você pode abrir os seus olhos, você pode relaxar suas mãos. A nossa prática de concentração foi finalizada e agora nós vamos conversar sobre tudo que você sentiu. O que você sentiu? Foi fácil ou foi difícil? Se foi difícil, fica tranquila que é normal. Quanto mais você fizer exercícios como esse, mais fácil esses exercícios vão ficar. E na próxima aula você vai entender a importância de você ter feito esse exercício hoje aqui comigo. Mas eu quero deixar um desafio para você fazer ainda hoje e depois você vai me contar lá no meu Instagram. Seja Sua Cura é o meu Instagram, tá? Você vai fazer o seguinte: na próxima refeição que você fizer, pode ser um lanche simples, como comer uma maçã, ou até mesmo um almoço, né? Você vai estar 100% presente no momento atual na sua próxima refeição. Como que funciona na prática? Você vai, durante a sua alimentação, prestar atenção em tudo que você sente. Então você vai prestar atenção no sabor dos alimentos, você vai observar o movimento que a sua boca faz, que os seus dentes fazem para mastigar, você vai sentir o cheiro dos alimentos, você vai ouvir o barulho da sua mastigação, você vai olhar para os alimentos, que cores eles têm, qual a quantidade que você está comendo, enfim. Esteja atenta 100% aos seus sentidos durante a próxima alimentação que você fizer e você vai focar exclusivamente nisso. Se tiver alguém junto com você, pede licença para que você não converse durante esse momento, para que você possa fazer esse exercício exclusivo, tá? Caso você não tenha como pedir licença para a pessoa, né, você sempre almoça com alguém, pega durante o seu dia um lanche, uma fruta, por exemplo, separa 5 minutinhos e consome essa fruta fazendo esse exercício, tá? O importante é que uma refeição, pelo menos, você faça observando tudo que você sente. E aí depois você vai me contar lá no meu Instagram, Seja Sua Cura, como que foi essa vivência, lá numa postagem no meu Instagram. Mas, mestre, por que eu tenho que fazer essa experiência? Essa é mais uma opção de treino para você focar no momento presente. Quanto mais você conseguir se concentrar no momento presente, mais a sua experiência com o Reiki será rica e perceptiva. Você vai sentir mais o Reiki nas suas mãos, você vai sentir as necessidades energéticas em você ou no outro, você será capaz até de perceber bloqueios energéticos em partes do corpo, por exemplo. E tudo isso com a sua concentração, com o controle da sua mente. Isso dá mais resultados para as suas aplicações de Reiki, você sabia? Mas tudo isso só é possível quando você consegue focar naquilo que você está sentindo durante a aplicação de Reiki. Se você está pensando nas contas para pagar, por exemplo, essa sensibilidade toda vai embora. E o Reiki não é racional, o Reiki é o mais puro sentir. Mas nós só vamos sentir quando nós nos permitimos. Você tem se permitido? Ou você apenas para na correria do seu dia a dia e vai aplicar Reiki e depois você reclama que você não sente nada ou que você não tem resultados? Fica a reflexão e o exercício para você estar pronta para a nossa próxima aula. Lembra que é uma semana, agora foi apenas a nossa primeira aula. Agora imagina se você pudesse aumentar a sensibilidade no Reiki
enquanto você aplica e saber interpretar tudo que você sente. Imagina sentir as suas mãos muito quentes, pegando fogo mesmo. Imagina identificar os pontos de bloqueio energético em você ou em outras pessoas. Além disso, imagina como que seria você saber o que significa quando as suas mãos aquecem e quando elas ficam geladas. Sabe aquela sensação de formigamento, de vibração? Você sabe o que isso significa? É exatamente o assunto sensibilidade e intuição que eu vou falar na nossa próxima aula. Será o nosso I do nosso ciclo MIPA, que é o I da estação intuição. E só para adiantar, será aula prática mesmo, mão na massa. As nossas mãos são tudo no Reiki. Se você não domina o poder que tem aí nas suas mãos, você não domina as suas aplicações. Você precisa entender tudo sobre a energia e como ela é transmitida através das suas mãos para que você possa concluir a nossa semana do Reiki, ok? Então vem preparada que o que nós vamos viver juntas na aula 2, na quarta-feira, será surpreendente. Já anota aí, aula 2, quarta-feira, 8 horas da manhã, horário de Brasília, para que você não esqueça, anota no celular. Então hoje você conheceu um pouco da minha história, todos os desafios que eu passei e você viu como que eu fiz para criar um método para que qualquer reikiana ou reikiano, em qualquer nível, em qualquer momento do reiki, se livre da insegurança e façam as aplicações em si ou em outras pessoas. Eu mostrei também os 5 principais erros cometidos durante a prática do Reiki. Você conheceu o ciclo da frustração que você já decidiu se livrar, não é mesmo? Nós ainda falamos sobre a nossa primeira estação do ciclo MIPA, que é a nossa mente. E o que nós vamos aprender na próxima aula é o mesmo que as minhas alunas do meu treinamento Descomplicando Reiki aprenderam e que eu vou mostrar nos depoimentos a seguir. E o mais legal é que todas elas começaram do zero, com inseguranças, com dúvidas e com muitos medos. Mas bom, por hoje é isso. Hoje, 19 horas, horário de Brasília, eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp um exercício para você colocar em prática tudo que você aprendeu hoje. E tem também um presente surpresa dessa aula 1. Se você ainda não está no WhatsApp, ó, tem um botão verde aqui embaixo, é só você clicar nesse botão e entrar nesse grupo agora mesmo. Para finalizar, eu te peço para deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou da aula de hoje, tá bom? Um beijo, um abraço bem grande, cheio de energia. Eu te vejo na nossa próxima aula na quarta-feira. Gratidão! E eu fiz inclusive 2 vezes o nível 1, 2 vezes o nível 2 e tinha muitas dúvidas. Eu teria que fazer umas 5 a 10 vezes cada um para poder esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. E o Descomplicando Reiki tira todas as dúvidas que a gente precisa, não falta nada. E eu tive assim várias experiências depois do Descomplicando Reiki, que eu me senti insegura, limitada, incapaz, com muitas dúvidas, muitas questões. E aí eu tive inclusive uma experiência quando eu fui na casa da minha irmã. Meu cunhado estava com dor nas costas e eu falei com ele assim: posso fazer uma técnica com você? Colocar as mãos nas suas costas para ver se te ajuda, alivia essa dor? Ele pode. E aí eu coloquei as mãos e fiz ali o reiki, bem rápido. Não foi nem 5 minutos. Depois que eu terminei, ele falou: o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Inclusive nesse dia ele dormiu muito melhor e depois ele começou a me pedir todo mês para fazer o reiki nele. Ele falou assim: eu quero que você cobre, né? Eu quero te pagar pela sessão. E aí era outra crença que eu tinha, de não cobrar, né? Que não podia cobrar. Ele passou a fazer todo mês comigo, ele ama, ele não fica sem. Eu passei a fazer em mim também, todos os dias, coisa que eu não fazia, que eu ficava esperando ter 10, 15, 20, 30 minutos. E hoje eu faço, nem que seja segundos eu faço. Então eu faço às vezes 1, 2, 3 minutos, mesmo que seja 30 segundos, eu estou no trânsito dirigindo, eu estou me alimentando ou eu estou estudando, eu vou e faço. Eu faço no alimento, eu faço a técnica do chuveiro, que a Josi ensina no curso, eu faço todos os dias a técnica do chuveiro. E para mim foi assim, muito libertador, porque eu me sinto mais segura, mais capaz e mais preparada. Hoje, inclusive, eu faço na minha filha todas as noites antes de dormir. Quando eu não faço, ela me pede, ela sente falta já.
e na mesma hora que eu faço, ela dorme. Olá, sou Maria Augusta Marques e vivo em Portugal. Gostaria de deixar o meu depoimento sobre o Reiki e a grande mestre Josi. E então, logo que tive a oportunidade, inscrevi-me. Fiz a minha iniciação e estava toda empenhada em que realmente era agora a minha vez de aplicar Reiki. Acontece que foi um curso muito teórico, muito pouca prática. Senti-me sem ajuda, sem apoio. Comprei livros, li bastante, mas era mais do mesmo. Era muita teoria e pouca prática. Estava a desistir quando, no meio do meu caminho, quem aparece? A mestre Josi. Assisti a algumas aulas e fiquei fascinada. As aulas eram tão esclarecedoras, tão bem elaboradas, que eu realmente não tinha dúvidas. Era mesmo isso que eu tinha que fazer. Era ir mais longe, praticar, seguir os conselhos que ela dava, e foi assim que eu me inscrevi, portanto, no curso Descomplicando o Reiki. Estou a adorar. As aulas não oferecem quaisquer dúvidas, porque é tudo tão clarinho, tão bem exposto, que realmente me sinto que estou no caminho certo. Aliás, já comecei a aplicar Reiki em mim, aplicar na minha família, nos meus animais de estimação e até nas plantas. E vi resultados muito satisfatórios. As minhas gatinhas deixaram de comer e apenas com uma aplicação elas voltaram a ter um apetite voraz, é mesmo um apetite voraz. E noutras coisas, em cortes que na cozinha sempre se fazem, e aconteceu, eu depois apliquei e o corte foi muito rápido. Eu contei na família porque realmente eu estava tão admirada pelo que tinha acontecido que eu tinha que contar. De maneira que estou encantada com este curso. Acho que este curso me está a ajudar muito. E tudo isto graças à mestre Josi, que é impecável. É muito minuciosa nas aulas que dá, nós percebemos perfeitamente, e depois já a parte prática que é fantástica. Logo nas primeiras aulas eu comecei a sentir energia dentro de mim. Isso foi tão bom, eu senti-me tão entusiasmada e continuo a estar entusiasmada. E vou continuar, que eu acho que é este o meu caminho, é por aqui que eu tenho que seguir. Se eu tivesse de aconselhar alguém um curso, seria este. A Josi é uma pessoa espetacular. O modo como ela expõe as coisas, depois a prática, parece tudo tão simples e realmente é simples. Antes de iniciar o treinamento avançado Descomplicando Reiki, as minhas sessões eram sempre iguais e sempre com a mesma duração de aplicação em cada chakra. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, pois apesar dos resultados positivos que eu estava tendo com os meus clientes, eu me sentia algumas vezes um pouco perdida. Eles tinham algumas demandas específicas e como eu fazia sempre uma aplicação mais completa, mas igual, haviam sempre alguns chakras que não precisavam de energia e mesmo assim eu estava aplicando. Uma das maiores mudanças que eu percebo em mim, depois de entrar no treinamento, é a percepção das minhas mãos. Já nas primeiras aulas eu senti essa diferença com os exercícios que a mestre Josi vinha ensinando durante o treinamento. Outra questão que foi bem importante para mim foi a autoaplicação. No meu curso de Reiki, eu aprendi a me auto-aplicar todos os dias, mas sempre também em todos os chakras. Eu não fazia o escaneamento como tem no treinamento da mestre Josi. Eu não sabia fazer. Eu aprendi a fazer o escaneamento e hoje minha autoaplicação ela é focada para as necessidades que eu tenho naquele dia. Conforme eu ia evoluindo no treinamento, as minhas sessões também iam evoluindo. Um dos resultados mais significativos que me marcou muito foi uma cliente que chegou até mim porque o filho dela estava com dificuldades para dormir. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Logo na primeira aplicação, eu fiz uma técnica do treinamento para insônia e no dia seguinte, quando eu entrei em contato, ela me deu a feliz notícia de que o filho tinha dormido 11 horas seguidas.
Depois dessa sessão, ela me indicou para uma outra cliente que também tinha um problema muito parecido. O filho também não estava dormindo direito durante a noite. E foi também com muitos resultados positivos. Então, é essa transformação que esse treinamento traz. É a gente conseguir, nas nossas sessões, entregar para a pessoa exatamente o que ela procura e ter um resultado muito mais satisfatório por causa disso.